Continuação da leitura do livro Fascismo à Brasileira, de Pedro Doria, página 106. João Alberto estava realmente impressionado pelo que ele escrevia e lhe fez uma encomenda muito particular, muito especial, a de que apresentasse um manifesto para aquilo que pretendia batizar de Legião Revolucionária de São Paulo. Algo que representasse os ideais da Revolução, que fosse inspirador e que apontasse uma diretriz, que pudesse agrupar seguidores, construir um movimento e talvez até seduzir os paulistas, justamente quem havia perdido mais com a mudança abrupta de regime. Plínio já havia trazido da Europa anotações para algo do tipo. Seria sua primeira oportunidade de organizar essas ideias e levá-las a público. E escreveu. A encomenda, porém, vinha originalmente de outra pessoa, bem acima do interventor. Em finais de fevereiro, Plínio tomou o trem para o Rio de Janeiro, onde deveria se encontrar com o ministro do Interior, Oswaldo Aranha. Ao chegar ao seu gabinete, no final da manhã, ele não estava. O jornalista, então, se sentou, esperou, e o tempo passou. Horas. Já eram quase 17 horas, 5 da tarde, quando o ministro entrou pela porta, encontrando não só o escritor à sua espera, mas também alguns militares, o chefe da polícia da capital e o ministro da guerra, general José Leite de Castro. Plínio tomou um chá de cadeira, mas foi o primeiro a ser recebido, com gentileza e simpatia. Oswaldo passaria em revista o documento antes da publicação. O país reclamava novas ideias. O ministro explicou ao agora ex-deputado mais que isso, novas organizações realmente brasileiras, e não haveria tolerância para o comunismo. Contava com Plínio para dar forma a essas ideias. Naquela mesma semana, Oswaldo o recebeu novamente. Dessa vez em sua casa. Seriam muitos os encontros naquela casa. Estavam lá também Alfredo Egídio, Augusto Frederico Schmidt e alguns jovens estudantes cariocas que haviam fundado na Faculdade Nacional de Direito o Centro Acadêmico de Estudos Jurídicos e Sociais, chamado CAJU. Dentre eles, com apenas 19 anos, o futuro jornalista e político Francisco de Santiago Dantas. Plínio era apresentado àqueles rapazes pela primeira vez, um grupo que havia espontaneamente formado o CAJU para debater política. Em comum tinham o fato de serem todos muito católicos, intelectualizados e simpáticos ao fascismo. Não estavam lá, mas faziam parte do coletivo o futuro historiador Hélio Viana e o poeta Vinícius de Moraes. Quando Oswaldo os recebeu, tinha à mesa uma série de livros italianos, um volume do jurista Alfredo Rocco, responsável pelo conceito de corporativismo fascista, a primeira biografia de Mussolini, assinada por Margherita Sarfatti, e uma coletânea de discursos do Duce. Aranha estava integralmente a favor do manifesto que Plínio havia escrito, lembraria um dos rapazes. Texto aprovado, faltava só o levar a público. Não seria recebido com indiferença. O povo brasileiro quer saber em que princípios fundamentais se devem basear as obras de reconstrução nacional. A Legião Revolucionária de São Paulo responde: nos princípios que asseguram a plena expansão do homem na igualdade absoluta das classes, na autonomia perfeita da família, na expressão coletiva do país. A obra de renovação da pátria terá um sentido social de garantia aos direitos sagrados do trabalho, de amplitude do conceito de Estado, a cuja ação meramente política se deve juntar à função de supremo coordenador e orientador das forças econômicas. Foi mundialmente um período de ampla e intensa disputa ideológica, aquele dos primeiros anos da década de 30. Também de muita confusão. Norte-americanos e britânicos seguiam apostando na democracia liberal, mas apesar da crise econômica iniciada em 29, provocava dúvidas sobre a eficácia do regime por toda parte. Conforme se consolidava a ideia de que o Estado forte era necessário para organizar a economia em colapso, não foi só o liberalismo que encontrou inimigos. Anarquistas, ainda mais avessos ao controle estatal do que liberais, se viram solitários e minguando. Enquanto isso, a União Soviética promovia o comunismo e a Itália o fascismo. Uma à esquerda, outra à direita, ambas proponentes de um sistema de governo centralizador e com total controle.
A questão econômica estava no centro das preocupações de Plínio. A era da máquina dividiu os povos em duas categorias, os que possuem e os que não possuem carvão, petróleo e ferro, com mais possibilidades para desenvolver uma indústria extrativa e, consequentemente, o aperfeiçoamento das máquinas e dos aparelhos de transporte da terra, no mar e no ar. Esses países têm interesse em criar consumidores de estoques e submeter países sem recursos para se industrializarem a uma escravidão econômica inevitável. A missão econômica principal por ele imaginada, portanto, era acelerar a industrialização brasileira. O responsável por esse processo deveria ser um Estado central. Mas esse não seria apenas um problema de engenharia, de erguer infraestrutura de transporte, de energia ou mesmo de distribuição de fábricas. Seria necessário simultaneamente organizar o trabalho e preparar as pessoas. O Partido Nazista já existia com Adolf Hitler, the Führer, desde 1921. Só chegaria ao poder, no entanto, em janeiro de 1933. O país só se tornaria a Alemanha nazista, com Hitler de ditador, em agosto de 1934. A questão do racismo não era percebida ainda como um elemento fundamental do conjunto ideológico que eram os fascismos. Nos anos seguintes, para não melindrar os simpáticos ao fascismo alemão, Plínio cultivaria uma ambiguidade, mas não naquele 1931. Para ele, organizar o trabalho e preparar as pessoas só seria possível no Brasil, deixando de lado a questão racial. Inspirado pelo romancismo literário, via no índio um símbolo de um passado genuinamente brasileiro, aquele traço que todos juntos poderiam chamar como legitimamente seus. O Brasil terá uma missão a cumprir. Para isso, é preciso que não alimentemos preconceitos de raça. Só há um denominador comum étnico, o índio, que influiu de certa forma na fixação do ariano, marcou a denominação geográfica do continente como um sinal indelével de presença. É o que podemos chamar de um meio étnico. A força da terra, politicamente, uma vez que damos a primazia a uma raça desaparecida, isso significará que absoluta é a posição de igualdade de todas as outras. Tudo o que não vier das verdades essenciais da terra e da raça será a repetição do insistente imitacionismo que nos deu no Império um parlamentarismo britânico e na República uma federação norte-americana. Um novo Brasil que ele imaginava também, havia espaço para a agricultura e uma reforma agrária que redistribuísse terras improdutivas. Plínio falava em igualdade de classes, mas o que tinha em mente era algo muito distinto da visão marxista. Na sua visão, o comunismo era uma ditadura de uma classe, o proletariado, e o liberalismo de outra, da burguesia. Plínio não propunha a eliminação das classes, apenas que elas fossem tratadas de forma equivalente, que tivessem os mesmos direitos, prevendo desde sempre suas diferenças. Para tudo funcionar, a educação era estratégica. Com base dessa obra de construção nacional, o problema do ensino deve ser focalizado em toda a sua magnitude, desde o ensino primário ao secundário e superior. Não temos um aparelhamento de formação moral e mental que acompanhe o brasileiro desde a cartilha aos altos estudos, criando o que nos tem falado sempre, uma cultura nacional e que será alcançada com uma autonomia do magistério em todos os seus graus. Não era, portanto, o ensino para promover autonomia, e sim para uniformizar os brasileiros em sua compreensão do país, do Estado e da família. Uniformidade era o conceito-chave em sua visão de mundo. Por isso percebia no federalismo da Primeira República um dos seus piores traços. Tinha de ser combatido para que, em vez de estados em disputa, houvesse também uniformidade entre eles. Cada qual com sua vocação, devidamente guiada pelo governo central por um ideal de toda a nação. A autonomia dos estados deve ser delimitada dentro das possibilidades da pátria comum. A representação política nacional não se deve basear nas expressões políticas dos estados. Pensamos que o poder federal deve assentar sobre a representação de classes, produzindo um legislativo de técnicos e não de políticos, a delimitação das áreas políticas aos exercícios do sufrágio, eleição indireta do presidente da República, a constituição de um judiciário como órgão nacional, unificado e autônomo. Com os objetivos do governo desenhados, seu modo de funcionamento determinado e o método de atuação explicitado,
Plínio partia então de encontro à sua principal contradição. A indústria é, por natureza, urbana, e isso ocorre por uma necessidade econômica. Concentra-se numa região metropolitana muita gente que pode trabalhar nela, além da infraestrutura necessária para a produção e escoamento do produzido. Mas já fazia anos que ele enxergava justamente nas grandes cidades o foco dos vícios estrangeiros, em detrimento do que havia de realmente nativo, encontrando apenas no interior. Esta era uma concepção do fundamental da sua visão de Brasil que não poderia deixá-lo de fora. Nosso patriotismo é apenas um lirismo arrebatador, exterior sem raízes profundas. Todo o problema social do Brasil presente se reduz a uma organização do trabalho. O trabalho está desorganizado. Como base da grande organização, cumpre ir-se pensando desde já na descentralização dos grandes núcleos urbanos, incentivando-se a criação das grandes cidades do interior, preparando-se dessa forma o deslocamento mais tarde das capitais para o sertão. Pela primeira vez, Plínio Salgado punha num documento político seu projeto pessoal. Ali estava toda a sua ambição. Curiosamente, João Alberto escolheu não assinar o manifesto, mas Miguel Costa, o principal comandante militar da coluna Prestes e maior líder do tenentismo em São Paulo, o assinou. Como também o fez, entre outros, seu mecenas Alfredo Egídio, assim como assinou ele próprio, Plínio, o documento sinalizando pela primeira vez em público que estava ao lado da Revolução e distante do regime que até meses atrás representara. Publicado em 3 de março de 31 e 3 dias depois lido no rádio, o manifesto foi muito mal recebido. Em São Paulo, porque o Estado se ressentia justamente pela perda de lugar central no poder brasileiro, entre muitos do nosso governo central, por ser Plínio um perrepista do PRP, mal recebido na direita, porque os tenentes eram vistos como de esquerda, na esquerda, porque Plínio já havia sido fascista, se visto como fascista, Miguel Reale, que ainda era estudante de direito no Largo São Francisco, mas que se tornaria um líder integralista, já velho, lembraria com certo humor. Aquele documento denso de considerações histórico-sociológicas sobre a situação nacional, pela sua generalidade, tanto podia servir a um movimento de esquerda como de direita. Mal recebido, talvez, mas não por todos, não por quem importava. O diálogo cada vez mais constante com Oswaldo Aranha, assim como a publicação daquele texto, teria consequências. A criação de um jornal que Alfredo Egídio se comprometeu a financiar. Por sede, arranjaram um pequeno prédio gravado no centro de São Paulo, na rua José Bonifácio, ao lado da Praça da Sé, a passos do campus da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, a 10 minutos a pé do Teatro Municipal ou da Praça da República, para auxiliar Plínio a botar a razão de pé. Foi convocado no Rio o jovem Francisco de Santiago Dantas. De saída por conta de seu lugar-tenente do Matutino, Plínio fincava em definitivo um pé na principal faculdade de Direito da capital, o Rio de Janeiro. O outro, pela proximidade, seria posto na principal faculdade do Direito Paulista. Faria em ambas as escolas algumas palestras nos meses seguintes, e os primeiros seguidores que conquistaria seriam justamente esses futuros juristas, formados pelas melhores escolas, em geral, cerca de 10 anos mais moços que ele. Meu companheiro está com o negócio quase fechado para a crompa de um matutino aqui, o qual terá que desaparecer para dar lugar a um outro jornal, escreveu Plínio ao amigo Augusto Frederico Schmidt. Esse amigo seguiu para a Bahia e, ao partir, declarou-se que o negócio estava fechado e me incumbiu de fazer uma inspeção nas máquinas. Esse jornal terá um caráter de nacionalismo radical. Ele seguiu. Nesse instante, me sinto imensamente desamparado nos elementos materiais para qualquer ação prática. Esse jornal será o primeiro impulso. Juntando o alívio de voltar a ter uma renda fixa como diretor de um novo periódico, ele tinha sonhos grandes. Essa afirmação de nacionalidade é o grande ponto de contato entre todas as correntes que não se conformam com o materialismo histórico. Acredito que ele arrastará multidões brasileiras. O movimento de massas não nasce de um dia para o outro, é cultivado. Então, do encontro de João Alberto para a casa de Oswaldo Aranha,
das conversas das faculdades de Direito e também agora, no outro canto, na livraria Schmidt Editora, cujo dono era Augusto Frederico, e que se tornara rapidamente o núcleo de um movimento de escritores modernistas no centro do Rio. Schmidt publicava livros de Manuel Bandeira, Alfonso Arinos, de Melo Franco e Jorge Amado, mas criara ali também um ponto de encontro para intelectuais católicos e conservadores. E todos se tornariam ávidos leitores do jornalista Plínio Salgado, diretor de A Razão. O integralismo ainda não havia nascido, mas de berço era um movimento tocado por sofisticados intelectuais conservadores. O matutino chegou às bancas em 1º de julho de 31, já com a coluna Nota Política, assinada por Plínio. No Brasil, não há ainda um sentimento coletivo de interesse nacional, explicou naquela primeiríssima edição. Cumpre-nos, ao iniciar a discussão dos problemas que esse momento nos suscita, declarar como base da nossa orientação segura que não há interesses estaduais diante dos supremos interesses nacionais. Ele tinha consciência de que espatifada ideologicamente como estava a jovem Revolução Brasileira, aquela era a oportunidade de interferir. A Razão tem o firme propósito de falar sem cessar uma linguagem diferente, uma linguagem que a princípio pouca gente compreendeu e que ainda hoje muitos estranham como a exposição simples e sincera das realidades da nossa pátria soasse ouvidos da democracia como idioma estrangeiro. Escreveu em um dos artigos: desejamos trazer o nosso concurso para que sejam traçados rumos à ditadura, pois quando dizemos rumos à ditadura, não queremos significar que devemos ir para o regime ditatorial, e sim, para a ditadura, tem que procurar rumos para libertar-se do beco sem saída em que parece encontrar-se. Continuemos, portanto, em meio da confusão e do bruar dos imediatistas, a traçar esses rumos, conservando-nos sempre acima e à margem dos acontecimentos. Com firme desejo de cooperar com o nosso modestíssimo trabalho, para que a nossa geração não venha a ser alvo das maldições daqueles que terão de receber das nossas mãos um Brasil forte e digno, ou uma pátria infeliz e enferma. Trabalhou duro, às vezes 14 horas num dia, acompanhando da decisão de pauta à comprovação da gráfica, em uma missão de inventar uma doutrina. Era, no entanto, uma tiragem pequena, e por isso de alcance limitado. Assim, para expandir, decidiu reunir o conjunto daqueles que já lhe eram próximos no Salão de A Razão, na manhã de 24 de fevereiro de 32. Juntou pela primeira vez pouco mais de uma dezena de pessoas para fundar o que batizou a Sociedade de Estudos Políticos, SEP. Declarei-me que, no meio da confusão dos espíritos que reinava no Brasil, tornava-se necessário, antes de iniciarmos qualquer atividade, estabelecermos alguns pontos pacíficos. Escreveu: seria em cima desses pontos que trabalhariam e eles não poderiam ser questionados. Todas as forças produtoras do Brasil deveriam ter voz no Estado, e um Estado com autoridade traduziria essas forças em políticas para organizar a produção material e intelectual e a expressão moral do povo, registrou em ata. As tradições históricas do Brasil deveriam orientar as políticas, assim como as circunstâncias geográficas, climáticas e econômicas. Seriam elas todas contrárias a doutrinas que pudessem criar privilégios de raças, classes, indivíduos, grupos financeiros, partidos, oligarquias. Aos poucos, primeiro 4, depois 12, e então algumas dezenas de estudantes do Largo São Francisco foram atraídos com alguma curiosidade. Então atraiu Arlindo Veiga dos Santos, que havia fundado no ano anterior 2 organizações. Uma da Ação Imperial Patrianovista Brasileira, a outra, a Frente Negra Brasileira. Os patrianovistas defendiam o retorno da monarquia, encabeçada por Pedro Henrique de Orleans e Bragança, no ramo de Vassouras. Ele também ligado à Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, TFP. Defendiam os patrianovistas também o retorno de um país agrário. Conforme o público crescia, a sociedade foi se organizando em grupos de trabalho. Os dedicados a estudar saúde, educação, cultura,
Na terceira reunião, em 6 de maio, Plínio sugeriu que era preciso ir além dos estudos para iniciar um movimento que levasse ao povo as ideias que se construíam, expondo em rápidas palavras a grave situação que o país atravessava. Registrou também em ata. O senhor presidente propôs que se organizasse, subordinada paralela à CEP, uma campanha de ação prática no sentido de infiltrar em todas as classes sociais o programa político da CEP, decorrente de seus princípios fundamentais. Plínio também sugeriu um nome para essa campanha: Ação Integralista Brasileira. Foram dias de diferença, não mais que isso, e na manhã de 23 de maio, 17 dias depois do AIB entrar em estágio embrionário, um Oswaldo Aranha, apressado, deixou o quartel-general na 2ª Região Militar, na capital paulista, com destino ao Rio de Janeiro. Tinha virado a noite anterior, ouvindo um debate acalorado entre oficiais da Polícia da Força Pública, atual PM, e os militares. Escutou tudo em silêncio, para o fim entender que não poderia contar com ajuda. Chegara com a missão de reformular o governo de São Paulo, saía sem ver chances de sucesso na missão. Tentava evitar que o Estado implodisse em sua resistência à revolução. Não conseguiria, saía porque, com uma convulsão se formando nas ruas, se não saísse aquela manhã, corria o risco de ser escorraçado ainda tarde, sem alcançar a noite. Então termina aqui na página 116.